Segundo dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e novembro de 2022, 33,1% dos bebês e crianças de até 11 anos atendidos em consultas na atenção básica de saúde pelo país estavam sem o cartão de vacinas em dia. Este cenário favorece o ressurgimento de doenças que estavam até então controladas. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com o Ricardo Queiroz Gurgel, que é membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, às suas ordens. Então, doutor, é isso mesmo? Realmente essa queda na taxa vacinal pode contribuir para a volta de doenças até então controladas? Infelizmente, isso é verdade. É uma coisa muito estranha até para o Brasil, porque o Brasil tem uma tradição de uso e de uma eficiência do Programa Nacional de Imunizações que mantinha o Brasil inteiro em níveis de cobertura vacinal muito altos, né? Seguros. Mas agora nós estamos em um processo de queda que começou depois de 2016, né? E hoje em dia nós estamos nas vacinas que são de rotina, né? Nós estamos com níveis preocupantes, porque já começa a criar o ambiente onde doenças que sumiram, porque estávamos todos vacinados, podem reaparecer. E doenças graves, como a poliomielite, tétano, difteria, que são doenças que precisam ter uma vacinação contínua de todas as pessoas, desde a infância e algumas delas até a vida adulta. Inexplicável, né, doutor? A gente tem imunização para essas doenças, não tem nenhuma justificativa racional para que a gente permita que essas doenças voltem a fazer parte do nosso dia a dia, para que a gente volte a ter que se preocupar com isso, né? O percentual de 2022, olha só esse dado, de crianças sem o esquema de vacinação completo é o maior dos últimos 5 anos. Já se sabe o porquê dessa queda de adesão às vacinas? Por que o pessoal parou de imunizar as crianças? São muitas razões, né? A primeira delas, eu diria que é um pouco... As pessoas não sabem quais são essas doenças mais graves. Por exemplo, a grande maioria da população mais nova nunca viu um caso de poliomielite. Né? Eu vi na minha época de estudante, começamos a enfrentar isso. Né? E não sabe o quanto isso pode ressurgir quando as coberturas vacinais são muito baixas, né? E o mesmo vale para sarampo, que nós já tivemos casos recentemente, voltamos a ter casos de sarampo depois de muito tempo sem ter, né? Porque as pessoas não estão sendo vacinadas. Essa é uma coisa. Existe uma falta de empenho, né, do governo nos últimos 4 anos, que felizmente não está mais, mas houve esse período onde todo o processo de vacinação foi questionado. Óbvio que isso interfere na percepção das pessoas sobre a necessidade de vacinar, né? E isso as pessoas ficam mais relaxadas, empreendam menos esforços para poder levar as crianças para a vacinação. E junto com isso, nesta época, houve um certo desabastecimento, uma falta de priorização para a vacinação, o que fazia que muitas vezes as pessoas fossem nos postos de saúde para vacinar e não conseguia. Quer dizer, você, em situações no dia a dia, às vezes é difícil você ir lá para vacinar as crianças, né? Mas às vezes iam e não conseguiam, para voltar é mais difícil, né? Existe um grupo pequeno de pessoas que são decididamente contrários à vacinação, né? Esses são os anti-vax, né, chamados anti-vacina. Mas isso é um número muito pequeno aqui no Brasil, mas tem aumentado também em função dos questionamentos que se fizeram contra a vacina da Covid e as vacinas feitas para a Covid, que são vacinas que são seguras, que fizeram um grande papel na prevenção das doenças graves, né? E que, de alguma forma, ainda existe
questionamentos desses grupos, principalmente em relação à sua segurança. Que não, de maneira nenhuma, nada delas se confirma, infelizmente. Doutor, vale então a gente destacar, para quem nos acompanha, que a gente está aqui falando sobre o risco de uma criança contrair uma doença perigosa, né? A gente não está falando aqui de algo que seja brincadeira, a gente está falando de doenças como a paralisia infantil, algo que vai causar consequências e sequelas para a vida toda. E são doenças imunopreveníveis, com vacinas há muito tempo já sendo utilizadas e que são seguras, que são boas, que produzem boa resposta imune e que previnem essas doenças, se as vacinas forem tomadas nas épocas que estão preconizadas, né? Algumas vacinas basta tomar na época da infância, outras precisam ficar tomando mesmo na vida adulta, como é o caso do tétano, né? Até difteria também. Então, é preciso que as pessoas estejam pensando no seu esquema de vacinação, porque o Brasil, um país desse tamanho, com população tão diversa, consegue ter pontos de vacinação em todo local do Brasil, existe a possibilidade de vacinação, né? Às vezes um pouquinho mais longe, obviamente em alguns lugares isso acontece, mas sempre tem uma estrutura que prevê a vacinação das pessoas em todo o Brasil. E as pessoas precisam simplesmente propiciar que esta boa estrutura que nós temos funcione e que todo mundo se vacine. A gente tem aquela síndrome, né, doutor, que faz a gente achar que tudo que é de fora é melhor. Mas vale a gente contar para quem está nos acompanhando que o Brasil lançou na década de 70 o Programa Nacional de Imunizações e desde então o país vinha sendo referência internacional no assunto, né, doutor? Isso mudou? Nós somos um exemplo para o mundo de como fazer um programa de vacinação com a amplitude e o tamanho do Brasil, fazendo funcionar. Nós somos exemplo, né? Ainda a gente, nos meios acadêmicos, o Brasil é citado como exemplo disso, mas já tem a ressalva, mas agora problemas estão ocorrendo e as coberturas vacinais estão caindo. Nós precisamos resgatar o PNI e eu tenho certeza que nesses próximos anos isso vai acontecer, porque existe uma decisão de governo, né? A prioridade que a ministra da Saúde deu para os esforços de vacinação ficou muito claro. Então, eu acho que isso vai acontecer. Pela experiência do senhor, o senhor acredita que já em 2023 a gente tem uma mudança? Lembrando que deve haver um planejamento para a aquisição de vacinas, para a organização de uma campanha publicitária relacionada a isso. O senhor acha que já nesse ano é possível melhorar essa situação? Ou isso deve ser visto, essa diferença, essa mudança, somente a partir de 2024? Não, deverá melhorar, sim. Mas nós temos um problema que foi a falta de orçamento para aquisição de vacina suficiente para a gente recompor todo a quantidade de pessoas vacinadas. Porque uma coisa é ter 70% da população vacinada, outra é ter 90% da população vacinada, que é esta a meta. E não houve uma previsão feita pelo governo anterior para que essa recomposição houvesse. Mas eu tenho certeza que isso vai ser, com a prioridade que foi dada a esta recuperação, eu acho que vai ter. Então, a população ir para receber as vacinas na época certa e, se não tiver na hora que houver alguma falta, denunciar, usar as ouvidorias, denunciar na imprensa para que isso, o mais rápido possível, seja recomposto. Usar as ferramentas que a gente tem para tentar manter os níveis de imunização altos, né, doutor? Agora explica para a gente como é que funciona. O SUS aplica mais de 30 vacinas, não é isso? De graça, isso aí é de graça, sem cobrar nada. É só chegar lá no posto e falar que quer se imunizar, tem que levar algum documento, cartão de vacina, por exemplo. Se eu não tenho meu cartão de vacina, o que acontece? Pronto. Tem que ter o cartão de vacina, né? Todo mundo tem o cartão de vacina porque, ao nascer, já tem 2 vacinas que são feitas nos primeiros dias de vida e quando faz essa
vacinação já ganha o cartão, pelo menos o esquema onde é anotado essas vacinas que são feitas. Aquelas pessoas que perderam por algum motivo, perdeu o cartão, o posto de saúde onde ela está vinculada tem a obrigação de guardar o registro das suas vacinas. Então, um novo cartão pode ser feito e dado para esta pessoa. Se de maneira nenhuma encontrar, não tiver jeito, o que o programa faz é vacinar aquela pessoa como se ela nunca tivesse sido vacinada, né? Para as vacinas que ainda cabem fazer para aquela pessoa, dependendo da idade, dependendo da situação. Mas sempre vai ter uma situação onde isso pode ser recomposto. Então, é ir para os postos e fazer a sua vacinação na época que está prevista, para que isso seja, de uma maneira geral, fazer com que a sociedade brasileira esteja protegida do ressurgimento dessas doenças. Fazer a sua parte, né? Cada um fazendo a sua parte, aquele trabalho de formiguinha, a gente consegue proteger a população como um todo. Pois não? Então, a vacinação é um ato individual, não é? Você vai e se vacina, uma pessoa vacina você, mas o efeito que isso tem, ele é coletivo, né? E eu acho que aí entra uma segunda parte da história, que é a sociedade precisa induzir as pessoas a serem vacinadas para a proteção coletiva. Então, essas pessoas que foram identificadas nessa pesquisa que você citou, e que estavam com as vacinas atrasadas, deveria ter uma estrutura e uma diretriz que fizesse com que elas pudessem ser vacinadas. Porque uma vez que elas chegam no serviço de saúde, elas devem ser recompostas a sua vacinação. Isso se chama, epidemiologicamente nós chamamos isso de oportunidade perdida de vacina. Então, se ela foi no posto, tu está com a vacina atrasada, vacine. Pronto. E aí isso já recompõe um certo número das vacinas que estão atrasadas e faz com que ele volte para o esquema de participar do programa de imunizações. Isso é um foco que precisa ser colocado agora em vigor, para que as pessoas, ao chegarem nos postos, ao chegarem nas urgências, se estão com as vacinas atrasadas, vacina. Não perder essas oportunidades, né? Só para a gente ter uma noção, hoje nós não temos uma cobertura satisfatória. Pelo que eu li, essa cobertura está abaixo de 75% para os principais imunizantes. Qual seria então, doutor, a taxa ideal? A taxa ideal da maior parte das vacinas é 90% a 95%. As doenças virais, principalmente sarampo, meningite, precisam ter cobertura desse nível, de acima de 90% a 95%. Algumas vacinas são menos... A transmissão da doença é um pouco menor, 80%, 85% já dá uma cobertura boa, mas nunca abaixo de 80%. É ideal a gente trabalhar com 90%, 95% de cobertura de todas as pessoas. Estamos falando sobre crianças, mas antes de finalizar, claro, quero ressaltar que nós adultos também precisamos nos atentar a essas questões, né, doutor? Adulto também toma vacina. Isso. Tem dois grupos muito importantes que precisam receber vacina e que não tem a mesma tradição das crianças pequenas de receber. Uma que é muito importante são os adolescentes. Os adolescentes precisam tomar algumas vacinas, tem HPV, tem a vacina de meningite agora sendo dada, tem outras vacinas que, se tiverem atrasadas, precisam tomar, tem o reforço da difteria e tétano. Então, esses jovens, muitas vezes, não se atentam que eles precisam voltar no posto, porque eles adoecem pouco, né? Então, uma coisa boa seria o PNI ir aonde eles estão, nas escolas, né? Então, este é um grupo que precisa ser priorizado. Os adultos e principalmente os idosos, né, precisam também ter, de alguma forma, um mecanismo que propicie que eles sejam vacinados, né? Então, ver os lugares aonde eles estão, obviamente, aqueles lugares onde os idosos estão recolhidos, obrigatoriamente, mas nos outros lugares aonde eles costumam estar, nos shoppings, nas feiras, em lugares onde eles podem estar
frequentando, ter a possibilidade de vacinação nesses locais. Estender o horário de vacinação para uma hora onde eles não estejam trabalhando, esses adultos, né? Isso é importante que seja feito. Com certeza. E que haja esse senso de cidadão em todos nós. O senhor já disse que a vacinação é um ato individual, mas que gera um impacto em toda a nossa sociedade. Então, que a gente tenha essa responsabilidade. A gente ter uma em cada 3 crianças sem o cartão de vacinas em dia é algo muito preocupante e mostra uma certa irresponsabilidade desses responsáveis. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.